O Inter hoje vive o melhor momento no ano de 2024, jogando o melhor futebol da temporada. E é óbvio que o torcedor tá empolgado, tá feliz e tá esperançoso. E não somente o torcedor, mas até o elenco de jogadores. Eu tenho conversado muito contigo em relação a isso aqui no canal, que o anímico do Internacional mudou. O Wesley falou em título recentemente. E ontem o Alan Patrick também falou que o Inter não descarta ainda a briga pelo título, que o Inter tá vivo pelo título brasileiro. E se dissesse isso há um mês atrás, a gente diria que era loucura. Afinal, com o futebol que estava sendo apresentado, a maioria dos colorados está falando o quê? De brigar contra o rebaixamento, que se o Inter não melhorasse, ia se complicar. E agora não somente se fala no G6 e até no G4, como também numa possibilidade mínima, mas real, de título do Campeonato Brasileiro. E é óbvio que diante dessa melhora a gente dá os créditos a quem merece. A gente fala do técnico Roger Machado, que mudou o Internacional, a maneira de jogar. Também Paulo Paixão, que mudou a parte física do Inter. Hoje o Inter tá na ponta dos cascos, como a gente diz. E também, obviamente, o D'Alessandro, que chegou e mudou tudo no vestiário. Desde que o D'Alessandro chegou ao Internacional, o Inter não perdeu mais. Então é natural a gente dar créditos, assim como dar créditos aos jogadores, que melhoraram e estão jogando muita bola dentro do campo. Mas tem um cara nos bastidores que foi responsável direto por tudo isso. Um ídolo colorado e que tem que ser creditado neste bom momento. Afinal, nos momentos ruins, a gente procura culpados. Então, nos bons momentos, também tem que dar créditos a quem fez coisa boa. Eu tô falando, obviamente, do Rafael Sobis. O Sobis é peça essencial neste momento que o Internacional está vivendo. Uma das peças mais importantes pela melhora do Internacional. O Sobis é um ídolo que, como não tem lado político, não quer se envolver na política do clube, e ele mesmo já falou isso, não quer ser nunca dirigente, não quer trabalhar mais no futebol, tá agora nessa vibe de empresário e é um empresário bem-sucedido, então ele se preocupa somente com o Inter. Independente de quem tá lá, se é Barcelos, se é Melo, se era Medeiros, ele quer o bem do Internacional. E quando ele viu que as coisas não estavam indo bem, começou a mexer os pauzinhos nos bastidores. E repito, é responsável direto por este bom momento que o Inter tá vivendo. Então quero citar algumas coisas nesse vídeo que o Sobis fez nos bastidores, sem interesse nenhum, sem pensar em cargo, sem pensar em política, e que colaboraram diretamente com esse novo momento que o Inter tá vivendo. Primeira coisa, a conversa com Rafael Borré. Borré chegou com todo um status no Inter, com o aeroporto lotado, enfim, já com status de ídolo mesmo antes de ter vestido a camisa colorada. Mas, como tu deve te lembrar, ele não começou bem. Começou errando pênalti, começou errando gols na cara do gol e colocando aquela pulga atrás da orelha no torcedor. Foi um jogador que começou no Internacional sem confiança. Só que o Borré que nós vemos hoje é um jogador muito diferente. É um jogador que tá metendo muitos gols e tá muito confiante, muito participativo nas partidas. E isso vai diretamente a Rafael Sobis. Isso porque o Borré, quando tava naquela má fase logo que chegou o Internacional, naquela fase sem confiança, errando tudo, pediu para a assessoria do Inter entrar em contato com o Sobis para marcar uma reunião, para marcar uma conversa. Ambos se reuniram e o Sobis explicou para o Borré o tamanho do Internacional, falou sobre a história colorada, sobre o que ele, como jogador, fez pelo Inter, falou sobre os títulos do Internacional e principalmente sobre a relação da torcida com o time, da torcida com o clube. Explicou, deu noção pro Borré do tamanho da equipe que ele estava chegando e do status que ele estava chegando no Internacional. Ou seja, passou, largou no peito do Borré a responsabilidade que ele tinha a partir dali e o tamanho do time que ele estava jogando. E coincidentemente ou não, o Borré melhorou muito depois disso. E hoje é um dos principais jogadores do Internacional. Ou seja, após a conversa com Rafael Sobis, Borré acabou
explodindo, despontando com a camisa colorada e hoje é um dos principais jogadores do clube. Mas o problema, obviamente, não era somente o Borré. As coisas não estavam funcionando no Inter. O Inter não ia bem. O Inter foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil e estava em risco no Campeonato Brasileiro. Vinha mal no Campeonato Brasileiro. E eu já havia conversado aqui contigo diversas vezes sobre problemas internos no Internacional. Problemas dentro do vestiário, problemas do elenco com o Magrão, enfim, uma série de problemas que estavam minando o dia a dia do clube. E aí, novamente, entrou o Rafael Sobis. O Sobis, primeiramente, conversou com o D'Alessandro. Afinal, o D'Alessandro é um ídolo histórico do Internacional e que estava com rusgas públicas com a atual diretoria. Além de ser concorrente na última eleição, afinal, apoiou publicamente Roberto Melo e faria parte da gestão de Roberto Melo, D'Alessandro também havia cobrado publicamente a atual gestão devido a dívidas, a atrasos que o Inter tinha com ele. E o Sobis sentou e conversou com o D'Alessandro. Disse que o Inter era maior que tudo, que as coisas precisavam mudar, que era momento de deixar de lado essas divergências, essas discordâncias e fazer pelo Internacional. Depois disso, teve reunião, tomou café com o presidente Alessandro Barcelos. Cabe ressaltar, o presidente chamou o Sobis para pedir conselhos. Então tem que dar créditos também para a humildade do presidente, de saber assumir que as coisas não estavam bem, que ele não estava indo bem e pedir conselhos para alguém mais experiente no futebol, alguém que conviveu durante muitos anos dentro do vestiário. E foi do Sobis a sugestão, a dica de chamar o D'Alessandro. Tu entende, torcedor colorado, que primeiramente ele conversou com o Dali, ajeitou as coisas, acalmou os ânimos e depois falou pro presidente contratar o D'Alessandro? E foi exatamente o que aconteceu. Magrão demitido, D'Alessandro contratado para o Internacional. Ou seja, Borré hoje tá bem, tá confiante, tem sido decisivo para o Inter em muitas partidas? Teve dedo do Rafael Sobis diretamente. Hoje o D'Alessandro tá aí e o Inter não perdeu mais, hoje é um Inter mais pacificado, tanto dentro do vestiário quanto também nos bastidores. Dedo do Sobis, que primeiramente conversou com o D'Alessandro, pacificou as coisas com um grande ídolo da história do Inter e depois conversou com o presidente e disse para chamar o D'Alessandro que o D'Alessandro poderia ajudar a resolver a situação. Dedo direto do Sobis. Então é um ídolo colorado que nunca teve interesse político, que não ajudou nem chapa A, nem bem eleição, não apoiou publicamente ninguém e simplesmente pensou no Internacional. Foi vendo que estava errado e usou a sua experiência e a sua influência para ajudar nos bastidores. Se hoje o Inter é um time mais pacificado, que tem um ídolo histórico atuando como peça direta dentro do vestiário, que tem um presidente agora cuidando mais da parte administrativa, tendo liberdade para sair de dentro do vestiário e deixar com quem realmente entende de futebol, tudo isso passa diretamente pelo Rafael Sobis. Eu tô fazendo esse vídeo, torcedor, para dar créditos para um cara que simplesmente ajudou o Inter sem querer nada em troca, sem pedir nada em troca, sem querer cargo, sem querer dinheiro, sem querer assumir nada, simplesmente pensando no Internacional. Porque como eu falei lá no início, nos tempos ruins, quando tudo tá errado, a gente procura culpados. Então quando as coisas estão bem, a gente tem que dar créditos a todos. O elenco tá muito bem, o Roger tá muito bem, o D'Alessandro tá muito bem, o Paulo Paixão tá muito bem, o presidente acertou muito em realmente ser humilde, pedir ajuda e agora se afastar do vestiário e só cuidar da parte administrativa, e Rafael Sobis, que fez tudo isso nos bastidores. É um ídolo histórico do Internacional. Já era ídolo histórico antes disso e agora, pelo menos ao meu ver, ganha muito, mas muito mais créditos e cresce ainda mais na história do Internacional. E agora sim, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião. Eu quero que tu me diga o que tu acha dessa atuação do Sobis nos bastidores. E tu gostaria de ver ele como dirigente ou tá bom assim, ele tá feliz, o Inter também tá bem sem ele, então deixa ele só atuando por fora, nos bastidores, como um ídolo colorado. Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!